Olá, eu sou a Camila Baroni, você está no Comunique Seu Propósito. Hoje, duas convidadas muito queridas do grupo Helloe, a Jéssica e a Vitória, que elas vão contar um pouquinho pra gente quem elas são. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada por terem vindo Imagina, a gente que agradece no o Comunique Seu convite. Propósito. A gente vai falar de muitas coisas legais, de trabalho e principalmente de vida, porque esse podcast é pra gente falar do que faz o nosso coração vibrar. Então, eu sempre começo assim, vocês vão se apresentar, vocês vão falar quem vocês são e tal, mas a minha pergunta pra iniciar é: se apresente e fale pra gente qual é seu propósito. Ah, que linda! Eu sou Jéssica Curdi, eu sou nordestina, pelo sotaque já percebe-se. O que é o meu propósito? É deixar legado. Seja Incrível. aquilo que eu fizer, o meu propósito é esse, é deixar o meu nome, é fazer com que as pessoas lembrem da diferença que eu fiz na vida delas. E eu trabalho todos os dias, tanto no âmbito profissional quanto pessoal, para que as pessoas lembrem de mim de uma forma Positiva. positiva. Sempre esse é o meu propósito. Incrível. Maravilhoso. Tá E eu, fazendo bem. Ah, obrigada, amiga. com certeza. Eu não esqueço dela, viu? Não, Ah, não tem como. fofa. Ah, também, né? Imagina se esquecesse. Não. Bom, eu sou Vitória, eu sou médica, eu atuo na área de dermatologia. E o meu propósito é. A minha profissão é o meu propósito, né? Então eu encontrei isso na minha profissão. E é deixar, é fazer, na verdade, com que as pessoas elas se sintam bem na própria pele delas. Então, e fazer com que elas envelheçam bem com qualidade. É basicamente essa a minha forma de trabalho e eu gosto de mostrar isso para os meus pacientes. Eles sentem isso quando eles vão à consulta, ao consultório. Muito Então, legal. é isso. É fazer diferença através da minha profissão. Sim, e acho isso muito legal, porque eu já passei em consulta, sei como é, né? O atendimento é bem diferente da maioria por aí. E é isso, a pessoa se sentir bem na própria pele é um super slogan, inclusive. Aceite-se É. e viva feliz, né? Exato. Viva feliz. Que é isso. Esse é um propósito. E você também não é de São Paulo, né? Porque se ela Não. disse que é nordestina, você é Na verdade, eu nasci em Jales, Aham, no no interior interior. de São Paulo. E com 7 anos de idade, se eu não me engano, eu mudei para o Mato Grosso do Sul, em Dourados. E passei assim, me formei lá, então passei a maior parte da minha vida lá. Tá. E aí, como que foi que vocês se conheceram? Uma do Piauí, a outra do Mato Grosso do Sul, foi aqui em São Paulo, nessa cidade cosmopolita. Foi. Foi aqui em São Paulo, onde as pessoas não se conhecem mais e também não estão abertas a se conhecerem, né? É, Eu acho que sim. é uma cidade bem diferente. Eu, como nordestina, a gente tem um, um mecanismo de viver de forma diferente. Isso foi muito impactante quando eu cheguei aqui. Eu senti as pessoas mais fechadas. É de fato uma cidade que respira trabalho, então você acaba baseando a sua vida, os seus relacionamentos interpessoais ali. É como se fosse uma extensão do seu trabalho. Então, os amigos são os amigos que o trabalho te traz. E tá tudo bem. É o mecanismo da cidade, é isso que São Paulo disponibiliza. E quem quiser se adaptar, que se adapte. Então, É, eu morei em João Pessoa, né? é E eu uma senti delícia. completamente diferente. Eu não me senti, eu não fiz um amigo. Você não se sentiu Morei lá acolhida. 11 meses. Eu não tive, a gente entrou, eu e uma amiga, eu fiz uma amiga que é de Porto Alegre, na verdade, né? A gente entrava em grupo de beach tênis, em academia, fazia hidroginástica, pra ver se a gente conhecia pessoas, né? Todo mundo é muito simpático. É todo mundo muito, assim, educado. Sim. Mas ninguém fala, vamos fazer um churrasco, vamos no bar, vamos tomar alguma coisa. E já, eu acho que aqui em São Paulo as pessoas são mais abertas pra isso. Eu cansei de ir em lugar sozinha, em bar, e fazer amigo. Ah, Ah, aqui em São legal. Paulo. Aqui. Ah, não, eu Mas no também. Aqui Nordeste, não. Eu também. não senti isso. Eu morei lá 11 meses, voltei. Eu em Campo Porque falei, Grande, cansei. no Mato Grosso do Sul, que foi onde eu me formei, era difícil eu fazer amizade com o Campo Grandense, né? Então, a Então, maioria das pessoas que eu fazia amizade não era da cidade. Aqui em São Paulo, assim, quando eu mudei pra cá, já tinha, assim, muito... Tem família aqui, tem daí muitos fica mais fácil, amigos, né? né, de lá que vieram pra cá, né, por oportunidade de trabalho.
Então, pra mim foi mais tranquilo, mas sempre que eu saía, eu fazia amizade. Sempre voltava com alguém, algum amigo, né, Eu também, amiga. engraçado Gente, isso. será que eu sou antissocial? Não, amiga, você é bem Legal. E eu também sou. É isso que eu também fiquei pensando São lá em João percepções Pessoa. diferentes, né? Eu tive bastante dificuldade, até pelo estilo de vida mesmo. Mas tá Não tudo sei, certo, enfim, né? foi a minha percepção. Talvez Foram o período. experiências Eu acho que no diferentes. meu caso, o período que eu mudei foi meio pandemia. As pessoas Foi ficaram estranhas 2021, aí, né? exatamente. Então eu acho que pode ser isso, entendeu? Pode ser, pode ser. Porque o nordestino, ele geralmente é bem Não, é super acolhedor. enfim. Todo mundo era muito educado, mas também não passava disso. Mas nós Muito somos louco. muito desconfiados Então, também. é. A gente não sai chamando todo mundo, assim, É. como de repente você citou, ai, vamos num churrasco, assim, a gente não faz É. esse tipo. É bem estranho pra gente essa parte. Não somos desconfiados. É. Mas assim, cada região, cada É isso. cultura tem sua peculiaridade. Mas voltando, Voltando, ó. Não Vocês- dispersa. vocês se conheceram aqui. E como foi? Nos conhecemos aqui em São Paulo. Eu fundei a clínica há uns 2 anos e meio, quase 3 anos. E é uma clínica médica. E eu não sou médica, eu sou fisioterapeuta por formação. Mas na minha clínica, até então meu marido era meu sócio, a gente tinha serviços médicos, logo eu precisava de um médico lá atendendo. Porque eu me especializei em outra área, enfim. E aí a vida me uniu com a Zeulinha, como eu assim a chamo, a minha As amiguinhas. A vida me uniu a Zeulinha de uma forma muito orgânica e muito natural, muito fluida, porque eu tinha uma médica que atendia na clínica e ela, uma queridona, precisou mudar de cidade. E aí ela falou pra mim, Jéssica, eu tô indo, mas eu vou deixar alguém que é sua cara. E aí eu, ai meu Deus do céu, será? E Ela agora? grávida, Eu tava os hormônios assim, né? todo mundo grávido, todo mundo engravidou É, naquela só eu época. que não. Ainda. A médica que tava indo embora tava grávida e por isso Era que, água. a água É. da clínica tava bem fértil Entendi. nessa época. E ela me apresentou Vitória e teve um match, assim, na hora, porque a gente tem uma comunicação muito facilitada e a gente tem um propósito de trabalho muito parecido. E isso reflete hoje nos nossos pacientes e foi dando muito, muito certo. Acabou que meu marido foi convidado a se retirar da sociedade. E Assim é bom. A Vitória substituiu essa cadeira dele e hoje estamos com o grupo Relo e mais fortalecido que nunca. Muito legal. E assim nos conhecemos e a amizade que transcende trabalho, né? É. A gente tem uma sintonia pessoal mesmo. E eu acho que isso muito que é mais bacana. importante, né? Sim, sim. Porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em outra parte da nossa vida. Então, Exato. se o trabalho não for divertido, não for uma parte leve da nossa vida, Uhum. fica difícil, né? Fica bem Então tem difícil. que ter essa parte pessoal. Exatamente. E aí você falou que você não é médica, que você trabalha com outras coisas na clínica. Conta pra gente um pouco, depois a Vi vai contar da parte dela. Eu sou fisioterapeuta, como eu mencionei anteriormente, e a vida foi me colocando em uma área específica da fisioterapia, que é a atuação em laser. Em laser dermatológico, enfim, laser estético. É uma área muito nichada, muito pequena, e eu acabei caindo de paraquedas mesmo, literalmente. Minha formação era uroginecologia, inclusive eu vim para São Paulo para estudar fisioterapia pélvica, eu já trabalhava com isso em Teresina, já estava construindo minha carreira lá em cima disso. E eu passei numa pós-graduação aqui em São Paulo, arrumei a mala, coloquei dentro da mala coragem, nada mais, e vim. E quando eu cheguei aqui, eu estudei, me formei, fiz a pós-graduação, mas não consegui nenhum tipo de oportunidade de emprego na minha área. É uma área muito específica também. Resumindo, eu conheci de forma muito aleatória uma pessoa qual Luana, minha melhor amiga. Luana me inseriu no mercado de importadora de equipamentos estéticos. E aí eu fui construir minha carreira na parte de alta tecnologia, que é hoje o que eu faço, que é o meu DNA, que é isso que eu trouxe para a clínica. Então, eu me especializei em laser e em alta tecnologia dermatológica. Então, é isso que eu faço na clínica hoje.
Então, faz todo sentido ter uma dermatologista do seu lado, né? Todo sentido, porque eu não tenho afinidade nenhuma com agulha. A Exato. Vitória pede pra eu aspirar um negócio, eu fico, cadê a agulha? Coloca Ai, meu Deus, onde? eu E a também não tenho. seringa? Vai pra quê? E daqui a pouco a seringa cai no chão. Ela, não, Jéssica. Enfim, eu não tenho afinidade, também não tenho aptidão pra aprender, porque eu acho assim, Camila, você tem que identificar no que você é É bom. isso aí. Não dá pra ser bom em tudo. Não dá. A gente não consegue, a gente até tenta nessa loucura de vida tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas identificou no que você é bom, foca nisso. E aí você vai se tornar excelente. Foi isso que eu fiz. Eu não me aquietei enquanto eu não fui excelente. Ainda tem muito que aprender, óbvio. Claro. A carreira da gente profissional é um constante aprendizado. Mas foca no que você é bom e vai. Porque é isso que vai te diferenciar. E eu não, essa falta de aptidão de agulha, ainda também não queria aprender, me fez necessitar de uma excelente médica e foi por isso que Zeulinha chegou. Maravilhoso. E aí, como que foi? Quando você entrou, quando você veio, assim, quando depois que você saiu da faculdade, você já queria trabalhar com essa área? Como é que foi, assim? Claro que dermatologia é mais amplo, né? Mas como é que foi? Na verdade, não, né? Até 6 meses depois de formada, eu queria cardiologia, porque o meu pai é cardiologista. E aí eu queria seguir os passos dele. Mas aconteceu um imprevisto, tive que vir para São Paulo, e nesse meio tempo eu estive conversando com outros profissionais. Isso foi na pandemia, né? Quando eu me formei em 2020, foi mais ou menos no meio de 2020, se eu não me engano. 2021, se eu não me engano. E em São Paulo, conheci médicos, fui conversando, tudo. Eu falei, dermatologia, meu tio já tinha me falado isso no início do ano. Será que não é uma área legal? Porque, assim, na faculdade, a gente tem muito pouco dermatologia. Quase não tem essa parte de estética, então nem se fala, Nem se né? fala, né? A gente, assim, não sei como tá hoje, mas na minha época não tinha. E aí, visitei, né, algumas especializações de dermatologia e falei, não, em uma semana eu falei, é aqui que eu quero, vou ficar em São Paulo, vou fazer dermatologia e pronto. Cheguei, falei com meu pai, né, que foi um pouco difícil, mas ele aceitou, Imagino. tranquilo. Achou que a filha ia seguir Ia seguir os passos, mas eu passos. falei, gente, eu não consigo viver de plantão. Não dá, assim, é muito estressante mesmo pro médico, um plantão. E eu sentia que aquilo não era o meu propósito também. E uma semana, assim, quando eu mudei para São Paulo, comecei, uma semana, eu falei, meu Deus, como que eu não conhecia isso, esse universo antes? Eu me apaixonei. E aí foram abrindo as portas, né? Então, assim, eu comecei trabalhando no SUS, ainda dava alguns plantões no meu início de carreira, né? Como todo médico recém-formado. Continuava aprendendo, estudando dermatologia com os professores excelentes. Era tanto clínica, cirúrgica, estética, então tinha de tudo que a gente aprendia. E nesse meio tempo, acho que depois de 1 ano mais ou menos que eu já estava lá, aí eu conheci a Jéssica. Se eu não me engano, foi isso, né, amiga? Por aí. E aí, assim, já trabalhei em vários lugares de parte, até clínica popular, tudo, de dermato, até a gente chegar, né, num lugar próprio mesmo, né? Que a gente possa colocar a nossa cara, Identidade. nossa identidade, nossa essência, entregar aquilo, né, que a gente, apesar de todos os lugares que eu passei, eu tentei entregar, sim, o melhor de mim, né? Deixei um legado, sim, para essas pessoas. Mas eu acredito que quando a gente tem o nosso próprio lugar, é diferente. Sim, com Né? certeza. Era assim, o meu sonho, né? Então, tô bem realizada. Que legal. Muito legal, né? Bem Quando legal. a gente vê as coisas se unindo e as coisas darem certo e a pessoa tá bem. Sim. Porque é isso, né? Por isso que eu falo que é comunique seu propósito. Porque o nosso trabalho é uma parte do nosso propósito, mas não é só isso. Uhum. Né? A gente tem que fazer aquilo que faz o nosso coração vibrar, né? Exatamente. E aí, quando a gente faz isso, aí dá muito mais certo. Não é só. Aí a questão financeira vem, realização pessoal, a gente se sente mais feliz. Então, é uma série de coisas, né? Então, Aquele caminho que o caminho se abre. É Então, isso. você vai caminhando, né? Você vai... porque você sente que você tá no caminho certo. E aí, o caminho vai abrindo Com mesmo, certeza. né? Então, Uhum. isso é muito Exatamente. importante. Queria falar da gente entender algumas coisas, assim, tipo, tem uns tabus aí na parte estética, né? Porque tem muita gente que fica, mas será que tem que fazer mesmo tanto procedimento? Porque hoje em dia as pessoas, elas
tem pessoa que perdeu a mão, né? A gente vê umas famosas aí que às vezes ficaram com a boca esquisita, sobrancelha, tal. Aonde que vem essa linha tênue? O que que é importante fazer? Como que cuidar da pele? Vamos pensar aqui, dar dicas práticas. Você, a dona da pele, nada. Assim, eu não sou muito. Eu acho que depende muito da pessoa, né? Do profissional. Mas hoje a gente tá numa era de quiet beauty, então menos é mais. menos A é gente mais. tá nessa era, né, da beleza, de estímulo de colágeno, mas a gente não deve limitar o envelhecimento ao estímulo de colágeno, né? Cuidar da pele, fazer o básico bem feito, é o que eu sempre falo para os meus pacientes. Faça o básico bem feito e o resto deixa comigo, né? Deixa com o grupo Relo e que ele resolve. E, assim, de dica é isso que eu tenho para dar, né? Fazer o básico bem feito, procedimentos estéticos, não exagerar, claro, né? Eu acho que vai muito você tem que avaliar a expectativa do paciente em relação à realidade, aquilo que eu posso proporcionar para ele, né, de tratamento estético, e também ver aquilo que cabe ou combina ou não com esse paciente. Então, ter esse feeling também é importante, que a gente vai criando ao longo da jornada mesmo, né? Então, é basicamente isso, assim, não, exageros, assim, não é muito comigo. Não, a gente sabe, eu sei que Não, eu digo assim, que se a pessoa chegar e me pedir, eu não vou conseguir Não entregar, consegue, não consegue. entendeu? Hoje a gente, você falou da linha muito tênue entre o bonito e o exagerado, né? Exato. Às vezes tem uns exageros que são bonitos, Sim, são que estéticos, combina. que combinam. É. Você vê uma pessoa, nossa, você pensa, eu já falei pra Vitória em alguns casos, falei, nossa, essa pessoa tem muito ácido hialurônico, a Vitória, mas combina. É isso que ela quer transmitir. Então é tudo uma questão de olhar mesmo. A partir do momento que você entende o que você está buscando, né, em relação a procedimentos estéticos, o que você quer? Essa é a primeira pergunta. E procurar um profissional ideal que entenda essa tua interpretação de beleza, porque é muito subjetivo. O que é belo para mim pode não ser para você, e tá tudo bem. Na clínica a gente tem muito a política, né, a cultura de primeiro de que a beleza importa, então a gente reverencia isso o tempo inteiro, porque de fato a beleza importa. Quando você está bem, quando você está se sentindo bonita, parece que automaticamente tudo dá certo na sua vida, né? Você acorda melhor, a autoestima tá saudável, você consegue se vestir melhor, você consegue enxergar beleza nas coisas. Então, parte do princípio de que a beleza importa. E hoje a gente tem, sempre, na verdade, a gente tem esse olhar muito natural pro belo. Então, nada de exageros. A gente sabe que sim, é uma linha muito tênue, mas tem uma frase que eu uso muito na clínica com um paciente de primeira consulta, porque elas vêm com medo, porque a gente passou por uma era, né, Vi, de muitos exageros, as tais das harmonizações faciais, e isso ainda tá na memória de muitas pacientes. Tem gente que tem medo, né? Fala assim, ai, mas você vai fazer botox? Você tá louca? Vai ficar travada. Vai ficar de um jeito esquisito, não sei o quê. Eu falo, não, mas você tem que ir, é isso, eu sempre falo, tem que ir com alguém que é mais indicado, faz uma pesquisa, dá uma olhada nas pessoas que já foram, dá uma olhada no próprio profissional. Exato. É isso. Eu falo assim, se você olha o profissional que vai fazer qualquer procedimento estético em você e ele tá bonito, sem exageros, pode ficar tranquila, você não vai ficar exagerada. Agora, se você for em alguém que tá visivelmente, perdeu um pouquinho a mão, em algum momento você vai ficar daquele jeito, porque o poder de persuasão, ele é mais forte. Então, você vai ficar assim. Mas procura um profissional, tá bonito e tá ok, parece, é aquela beleza que, nossa, tá bem, mas o que você fez? A pessoa fica até em dúvida. Tá com uma cara descansada, né? Eu quero isso, assim, nossa, tá com uma pele boa, tá com uma cara descansada. Porque a gente fica com cara de cansada depois de um tempo, né? Não, e hoje, 40, hoje eu até 42. vi que uma moda aí é ficar com a cara de cansada. Não, né? gente. Não, pelo amor de Deus. Essas modas. Eu vi que Não, o pessoal gente. tá fazendo maquiagem pra ficar cansada. Eu falei, meu Deus do céu. Vamos continuar indo na contramão. Na mão disso. Porque a beleza importa. Com certeza. Gente, uma cara descansada, né? Fica sempre melhor.
É bem isso. Mas são fases da estética, né? A gente então. veio dessa fase do exagero, agora a gente tá numa fase de uma beleza mais natural. Vamos ver o que vem por aí. Então, o que vocês acham que pode vir por aí? Eu acho que pode vir bizarrices como essa, do tipo maquiagem pra cara de cansada, mas eu acho que isso é exceção, cara. Na eu minha também acho. verdadeira opinião, a gente tá trabalhando cada vez mais com essa questão de longevidade, né, Vi? Os artigos estão vindo aí falando muito com essa pauta do envelhecimento de uma forma global, que isso também envolve a pele. Então, o indivíduo nessa era wellness, diríamos assim, nessa era do bem-estar, ele vem buscando cada vez mais estar bem. Então, eu acho que vem bastante coisa legal aí e a estética vai pegar isso, né? Eu concordo. É assim, você enxergar o indivíduo como um todo, ele não é uma parte. Né? Eu não vou enxergar o indivíduo só como a pele. Apesar dela ser o maior órgão do corpo humano, eu não vou enxergar somente a pele dele. Né? Às vezes, um sinal que a sua pele dá é algo do seu organismo. Então, você fazer com que ele se sinta bem mesmo. Então, entregar qualidade de vida, fazer com que ele viva mais e viva melhor. É o que eu acredito que vai seguir essa linha, né? As áreas, elas vão se mesclar. Então, assim, o profissional que ficar só em uma área, por exemplo, só vou fazer dermatologia, por exemplo, né? Tudo bem, né? Eu acho muito interessante, é uma área muito abrangente. Tá. Tem muita coisa para aprender. Mas eu acho que a gente precisa também olhar como um todo. Então, outras coisas, outras coisas, exato. Mais integrativo, né? Que tá um pouco banalizado esse termo, mas algo assim. É o Mas não deixa de integrativo. ser. Integrar as áreas. Exato. E nessa do Quiet Beauty, da beleza mais natural, entra muito os lasers. Então, vez isso que eu ia perguntar, Cada vez mais vem se falando em laser, em procedimento a laser, que vai trazendo esse rejuvenescimento de forma não invasiva, de forma mais sutil, e a médio e longo prazo. Se você vem buscando um procedimento estético para a semana que vem você ter um resultado, não é com aparelho, não é com equipamento, não é com laser. Porque o laser ele vai te dar uma qualidade, um gerenciamento de fato de envelhecimento a médio e longo prazo. Então, você faz um procedimento, por exemplo, com ultrassom microfocado. Você até esquece que fez e quando tem lá 3 meses, ou encontra alguém que você não vê há um tempo, fala, você fez alguma coisa? Tá melhor. A pele tá mais firme. Então, é esse tipo de procedimento essa expectativa que o paciente que vem atrás de um procedimento estético a laser, ele tem que estar muito alinhado com ele. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem pacientes com perfis que tem medo do exagero, a gente tem uma geração bastante ansiosa e sedenta pelo retorno. Pelo resultado. Por isso que muita gente faz do hialurônico, que daí é rápido, né? Às vezes não. Às vezes é uma construção, né? Então, por exemplo, a gente também não pode colocar tantos ml em um paciente de uma vez, né? Tá, tem casos e casos, lógico. Mas, por exemplo, tem algum paciente que a gente precisa construir. Entendeu? Não pode fazer de uma vez. Assim. Queixo, por exemplo. Queixo, eu não vou colocar 4 ml, né? Dependendo se eu ver que não cabe ali. Eu não vou colocar de uma vez, né? Com risco de fazer alguma complicação, dar alguma iatrogenia. Então, a gente vai muito para esse lado aí de construção. É o jeito que eu trabalho. Então, a gente vai construir. Olha, eu nem sabia. Dá pra fazer queixo. Dá pra fazer queixo. E um queixo muda tudo. Um perfil bem alinhado, né? Então, a gente precisa construir, né? É basicamente isso. Não é ácido hialurônico, a gente tem sim um resultado ali na hora. Mas algumas vezes não. Entendeu? Porque tem que ser mais... Porque tem que construir. Olha, são etapas, né? Etapas do tratamento. Mas a pessoa já vê com mais rapidez, assim. Com certeza, ela vai sair de na lá, hora. já vendo o nariz, o queixo, a boca, sei lá. Mas às vezes diferente não é o resultado final não, que é o que a gente quer. Mas a outra forma, às vezes, a gente quer. Você mesmo perguntou, eu fiz já. Eu nunca percebi muita diferença. Mas, assim, não acho que tá ruim, acho que tá bom. Tem paciente que fala, eu acho que se eu não tivesse feito, estaria pior. Exatamente, entendeu? E a pessoa fala, ai, não, mas o que você sentiu? De verdade? Não sei.
A tua pele tá super firme. Você fala, não mexe Então. nada aí, garota. Então, Então, então tá eu acho que tem um dedinho de Ultraformer aí, sim. Tem, com Tem um certeza. dedinho, é isso. Então, e eu sempre falo isso, tipo, porque a gente às vezes. Mas é uma coisa que eu não tenho essa pressa. Então, assim, Aham. vamos fazer? Vamos. Eu vou Sim. na boa. Eu confio na pessoa e falo, vamos fazer, vamos. Então tá bom. Mas assim, não é uma coisa que eu fico pensando, porque tem gente que eu acho que é isso que eu queria ver, assim. Quais são os tipos de. Como você consegue identificar o que a pessoa precisa? Uhum. Então, pro laser. Então, Isso é uma pergunta muito interessante, Então. porque às vezes você vem atrás de. Vamos falar de marca? Vamos falar de marca, tudo bem. eu não entendo muito, mas pode falar sem ser Vamos marca. falar do ultrassom microfocado, que é o Ultraformer, o Tá mais bom. conhecido hoje no Brasil. Muita gente. A marca é muito forte. Então, quando você Mas fala em ultra. é igual maisena. Exato. Então, tipo, é ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado. Não é amido, entendi. Às vezes Não é vem. Ultraformer, é a marca. Exatamente. Tá. Não, sabia. o Ultraformer é a Ultraformer Então, marca. Ultraformer é a marca. É a marca. Ultrassom micro e macrofocado É é o a tipo da tecnologia. tecnologia. Isso. Exatamente. Eu achei que o Ultraformer era uma tecnologia. Olha eu. Mas ele é uma É uma tecnologia. Não, mas eu Ah, achei que entendi. entendeu? Era tipo o princípio ativo. Exato. Eu achei que só existia ele. Entendi. E que outra coisa era outra coisa. Tem Ah, outras marcas no entendi. mercado. Tá bom. Existem vários ultrassons microfocados no mercado, excelentes também, mas na minha opinião e na minha vivência, o Ultraformer é o melhor de todos. Tá. E às vezes, pela marca ser muito forte, o paciente é mais conhecido, o paciente vem buscando. Então, o paciente chega, eu quero fazer Ultraformer. Aí chega na consulta, a gente vê um rosto extremamente magro, uma pele extremamente fina, que se eu uso um ultrassom microfocado ali, eu acabo com o rosto da paciente. Então, tem que ter esse feeling, essa avaliação, tem que ter conhecimento primeiro, Isso. né? Isso. Não adianta você ser muito boa na técnica e não ser muito boa na anamnese. Então, né, essa ânsia, por exemplo, da indicação, ela não pode sobressair a responsabilidade do procedimento. Então, na minha opinião e na minha vivência clínica, tá? Eu não realizo Ultraformer em rosto extremamente magro. Por quê? Porque eu corro o risco de deixar essa pele mais flácida. Porque aí eu pego uma gordurinha ali que já é pouca, já não existe quase, e despenco esse rosto. A gente não pode esquecer que gordura é sustentação de face. Por isso que a minha pele tá bem fininha. Vamos ver daqui uns dias. Mas vai Agora, continuar, vai vai continuar. Sua pele é boa. E a gente não pode esquecer desse componente. Teve a era aí da bichectomia, que muita gente realizou a bichectomia cirúrgica. Na hora fica super lindo, mas junto do processo de emagrecimento que já perde gordura, você tem um rosto ali que vai ficando um pouco cadavérico por conta desse processo natural do envelhecimento. Então, é responsabilidade na indicação. Às vezes você vem pelo Ultraformer, mas você não tem indicação de Ultraformer. E a nossa responsabilidade é conduzir, é ter uma gestão ali, é um gerenciamento mesmo do que é melhor para o paciente, do que é necessário. Às vezes, eu quero fazer isso, isso e aquilo. Aí a gente fala, gente, se você fizer só isso, já tá bom. já tá ok. A gente tem uma política muito alinhada, eu e a Vitória, de nunca passar nada além do que você precisa. Por quê? Isso é maravilhoso. Tem empresas, a gente não pode esquecer também que clínica é uma empresa, tá, gente? Claro. É o nosso Sim, negócio. sim. Mas o meu resultado, ele não pode sobressair a minha cultura E a ética. e a minha ética. Sim, né? E a gente pensar muito nisso, a gente respeita muito a nossa cultura, que ela é bem fortalecida. Então, a gente nunca indica nada além do que você precisa. E esse é um dos exemplos. Você vir pela marca e eu ter algo melhor para te oferecer e mais adequado. E quais seriam esse melhor e mais adequado? Vamos pensar. Nesse perfil que a gente No mencionou rosto aqui, muito nesse magro. exemplo, um rosto muito magro. Pele fina, rosto magro. Tem outras tecnologias, como por exemplo o Volnilmer, né? Tá. Que também é um nome de uma marca muito conhecida, que é uma radiofrequência monopolar. E o Volnilmer, ele realmente vai deixar a sua pele um pouquinho mais grossa. Aquela pele que é mais chiclete, vamos dizer assim, né? Fica aquela sobrinha aqui. Ele vai fazer efeito lifting de um jeito, né, mais natural, tudo que não vai consumir essa gordura do paciente. Que ele Mais já seguro, tem pouco. né? É mais seguro. Tem os injetáveis também. Então, cada injetável, né, tem uma função naquela pele. Então, tem injetáveis que, por exemplo, os bioestimuladores de colágeno injetável. Então, esse daí a gente também pode indicar para essa paciente. Esse perfil mais magrinho. Sim. Aí a gente temos também na clínica laser fotona,
que é um laser extremamente indicado para esses casos também, paciente com a pele mais fininha, mais emagrecida. Ele aumenta uma firmeza da pele sem redesenhar o rosto do paciente. Princípio que o Ultraformer traz. O Ultraformer redesenha o rosto, né, de um paciente, dependendo da aplicação que você executa. E aí a gente pega o caso extremo, sabe o oposto, perdão, do paciente muito magrinho, sabe aquele rosto mais oval, daquela paciente que tem naturalmente uma pele mais espessa? Esse é o rosto ideal para Ultraformer, porque você consegue redesenhar, reposicionar só com a técnica não invasiva. E aí é legal. Aí eu parto sempre desse princípio, de um rosto normal a mais proeminente. Ultraformer super bem, uma vez por ano, tá ótimo, não mais que isso. Isso é outra questão também que a gente vê muito de indicação. 3 sessões já faz nem deu tempo de produzir o colágeno, né? Então, a gente precisa entender fisiologia também, né? Então, o colágeno demora aí 60, 90 dias, né, para entrar na fase de remodelamento. Então, a gente precisa entender para saber indicar um procedimento. Exatamente. Isso é muito importante, porque hoje tem muitas profissões da área da saúde já podem, né, trabalhar com injetáveis, outras coisas, né? Mas eu acho que a confiança na pessoa, e é isso, saber exatamente o que perguntar, porque às vezes a pessoa fica meio perdida, né? E não sabe exatamente, porque a gente é muito impactado pelas redes sociais. Ah, sim. E a gente vê o que o outro faz e quer fazer também. E não é aquilo, né? Ou que a amiga fez e deu bom pra ela, você quer fazer também, exatamente, mas às vezes não é indicado pra você. Por isso que a gente sempre fala, precisa sim de uma avaliação. Então. Precisa passar em consulta, né? Ah, mas eu não sei se eu vou fechar ou não procedimento, tudo. Você já avaliou sua pele esse ano? Não. Uma vez ao ano você precisa avaliar. Então vá pelo menos por isso, entendeu? É uma avaliação bem minuciosa. Você viu? Assim, até no couro cabelo descobri que eu tô com calvície, gente. Socorro. Mas sem tratamento. Sim, tô tratando. Mas assim, nunca... Até agora eu falei pra uma amiga, a gente foi pra praia esse final de semana, falei pra ela, olha, você tá careca, porque ela tá mesmo, ela tá com um buraco, porque eu não tô assim. Eu falei, você devia ir na minha dermatologista. Eu falei, você tá com algum problema no cabelo? Eu falei, eu vou te dar o contato. Eu dei o contato. Que bom, obrigada. Obrigada. Eu falei, ela falou, mas é de família. Eu falei, ué, mas só porque é genético pode tratar? Claro que tem tratamento. Tem tratamento, né? E a pessoa quer tratar, porque também tem muito disso. Tem doenças que não vão trazer malefícios para as pessoas, né? Mas são doenças crônicas, né, progressivas. E se a gente não tratar, né, ela vai progredir, não tem jeito. Mas tem a opção de tratar, né? A pessoa precisa, sim, fazer querer tratar pra gente dar continuidade aí. E para você ver como é interessante essa coisa do posicionamento mesmo, Ká, porque muita gente hoje banaliza a consulta. Os próprios pacientes, tá? Não, às vezes eu recebo contatos de pacientes novos e eu acompanho isso de perto, eu gosto de acompanhar isso de perto. E os pacientes, alguns clientes, eu nem chamo de paciente, pacientes são aqueles que cuidam, né, de si. O cliente, ele chega cheio de questionamento e, eu não preciso de uma consulta minuciosa. Aí você fica tipo... Gente, por que estamos numa era de banalizar a consulta? Porque, por exemplo, a consulta com a Vitória dura 2 horas. Eu fico em taquicardia às vezes. Tem paciente esperando pra entrar. Saber tudo, eu quero saber tudo. Ela simplesmente revira do avesso o paciente, olha cabelo, unha do pé, a todas as regiões do corpo. Como que você banaliza isso? Às vezes você pode estar com câncer de pele e banalizou a consulta. Não é verdade. Como tiveram casos já, né, amiga? Sim. A gente teve paciente que foi fazer botox e descobriu uma doença seríssima no couro cabeludo, tratou, tá felizona da vida. Mas, gente, um recado que eu quero dar, não banalizem a consulta. A consulta é extremamente importante, porque a consulta, você não precisa fechar o procedimento. As pessoas parecem que estão com medo de fazer consulta. Não, paguei a consulta, então vou ter que fazer o procedimento. Gente, não é assim. Consulta, não precisa ter medo. Sabe por quê?
Porque você vai ficar municiado de informação. Informação é tudo. Informação te dá o poder de escolha de fazer com a Vitória, comigo, ou de fazer com outra pessoa. Mas você já tá bem informado, você entendeu? Mas as pessoas perderam um pouco o tato disso. De repente, por algum posicionamento de profissionais que dão a consulta de graça. Isso só existe na estética. Porque, por exemplo, o pai da Vitória nunca ofereceu uma consulta cardiológica de graça. Vem aqui pra uma avaliação gratuita. E aí Isso não depois existe. a gente faz um Aí depois a gente faz como que fala? Um cateterismo. stent. Faz um stent. Aí o stent eu Aí, que se cobro. der, a gente faz. Não, gente. Então, a consulta dermatológica é uma consulta médica como qualquer outra. E a Exato. consulta As pessoas estética acham dentro que é só disso. estética. Não, Não é. A gente Eu entrega. já comentei, o meu primo Sim. teve um melanoma agressivíssimo aqui, atrás, aqui, e ele teve que tratar, e na verdade, ele tá fazendo, isso já faz, ele tá curado, né, dizem, a gente tem sempre que fazer os exames, já faz 4 anos, mas ele tem um buraco, ele tá fazendo câmara Sim. hiperbárica, porque nunca cicatrizou. Uhum. Olha só. Então, olha como que é importante. Sim, é Né? importante. Sem E dúvida. melanoma é super agressivo. Ele O é. dele era nível 4. Era bem agressivo. Na verdade, os médicos falaram que ele tinha 1 ano de vida. Caramba! E teu primo tá aí. Tá. Graças a a Deus. Deus. Já É. faz 6 anos isso. E ele tá. Mas Que bom, ele que trata, bom. tem que Fico feliz. ficar sempre de olho, mas é uma coisa. E é novo, ele fez 45 anos agora. Ai, gente, super jovem. A importância de uma Então- checagem anual das pintas, né? Sim, uma vez ao ano tem que. Porque tem que olhar, né? A gente acha que é bobagem, vai na praia. E assim, hoje a gente tem essa. Isso é uma coisa importante da gente falar. Hoje eu acho que já tem mais uma consciência maior, né? Principalmente das crianças, porque já tem aquelas blusinhas UV e tal. Eu, como sou de uma geração mais antiga, gente, era protetor solar no rosto e vida que segue. Então eu tenho um monte dessas manchas já de velhice, de sol, aquelas manchinhas brancas. É o que. né? E todo mundo fala assim, eu tô com mancha, mas é da idade. Não Mas é. assim, não, uma pele saudável é uma pele sem manchas. Então, Então. assim, não é a idade que vai te trazer a mancha. Tem algumas lesões que sim, aparecem com a idade. Mas tem lesões que é o efeito nocivo do sol na pele, entendeu? É o envelhecimento extrínseco. Então, são os danos ao DNA da célula da pele que vão se acumulando. Porque às vezes fala, mas eu não tomo mais sol. Mas já tomou, Exato. né? Só a Aham. pele fala. Exatamente. E quando a gente era criança, assim, a minha mãe mesmo fala, ela fala, mas não tinha essa coisa de que tem que repassar o protetor a cada 2 Aham. horas. Passava o protetor no rosto e vai lá. E fica aí. A gente ficava no mar. Eu cresci na praia, né? A gente sempre teve casa na praia, tudo. Ficava o dia na praia. Sim, E aí não tem jeito. Então, acho que hoje já tem uma conscientização sem melhor, dúvida. né? Estamos em outra época, né? Mas eu acho que ainda dá pra conscientizar mais. Então, se você quiser dar umas dicas de como cuidar da pele, o protetor, que eu sei que tem uma quantidade mínima que você tem que passar no rosto, Isso. mesmo quando você fica em casa, né, com a luz. O que assim, que eu sempre falo, né? Primeiro tem que fazer o básico. O que é o básico? Primeiro é você higienizar a pele, não exageradamente, 2 vezes ao dia é excelente, né? De manhã e na hora de deitar. Hidratar a pele, toda a pele ela precisa sim ser hidratada. Então, higienizou, a gente tirou a barreira de proteção, a gente precisa repor essa barreira de proteção, tá? Os hidratantes, a gente tem inúmeros hidratantes no mercado, De então... todos os custos também. De todos os custos, para todos os bolsos. E é, assim, essencial hidratar. Tem hidratante que dá para o corpo e para o rosto. Por exemplo, você pode economizar e não precisa comprar 2 produtos. Proteger, então, protetor solar, um fator de proteção acima de 30, um fator de proteção solar, que é aquele númerozinho que fica na frente do protetor solar. O que é o bom protetor solar, né? Vamos dizer assim. Então, com fator de proteção acima de 30, que você vai utilizar, então você tem que gostar da cosmética, então tem que se adequar bem à sua pele, né? E que caiba no seu bolso, que você vai conseguir pagar. Porque se o protetor solar tá lá, que você tá com dó de usar porque é muito caro, não tem lógica, né? Aí põe um pinguinho e não adianta nada. Não, exato. Aí, não, é porque eu tô usando bem pouquinho, porque ele é bem caro. Não, então compra o mais barato pra você usar certo. Né? Geralmente a gente fala, são 3 dedos, né? 3 dedos cheios. A gente passa no rosto. Hoje tá a era dos protetores solares fluidos. São 3
3 dedos. Hoje tá uma era de protetor solar fluido, então, assim, ele fica um efeito invisível, ele é muito bom, assim, a textura dele é muito boa. E à noite tratar, né? Tem gente que pode tratar também de manhã, tem ácidos que podem ser usados sim durante o dia, mas à noite um bom tratamento noturno, dependendo do seu tipo de pele. Eu tenho mais poros, mais oleosidade, uma pele acneica, uma pele mais madura. Então, é basicamente isso. Lavar, hidratar, proteger e tratar. Tá. É o básico. E eu já ouvi dizer que não pode dormir com protetor solar. É Não tem verdade? lógica, né? Sim, mas é porque de repente a pessoa passou e, sei lá, não lavou. Ficou com preguiça de tirar. É assim, se ela... Mas não é proibido. Não é Só não é proibido. É lógico. igual vitamina C. Eu uso vitamina C à noite. Vitamina C, geralmente, a gente tem que usar de dia, que é um antioxidante que potencializa o efeito do protetor solar. Ah, tá bom. Entendeu? E tem gente que usa à noite. É proibido? Não é proibido. Tá? Ele é antioxidante, então... Só não faz muito sentido usar um É. protetor à noite, né? Não faz sentido. Não faz o menor sentido, mas é porque tem gente que usa como base. Mas aí, por exemplo, a pessoa passou o protetor solar, provavelmente ela não reaplicou, né? Ou reaplicou, enfim. Saiu aí andando na rua, tudo, poluição. Então, assim, à noite você precisa pelo menos lavar seu rosto. Sim, eu não Né? consigo dormir sem Eu lavar o também, rosto. não A gente tem uma consigo. agonia. Eu também tenho uma agonia. A Mas gente tem gente que não... Tem gente que não É. tem agonia, não, né? E a sua pele sabe, sim, se você tá dormindo ou não. Tem gente que fala, como que minha pele vai saber se As eu tô dormindo? células sabem, né? Lógico que sabe, é o ciclo do circadiano. Então, ela vai saber sim. É verdade, tinha aquele meme que como minha pele vai saber se eu não É. estou a noite inteira na balada ou estou dormindo maquiada? Não Ela tem vai como, saber. vai saber. Vai saber. O barulho da balada é indiscutível. Tem o meme do medicamento, né? Eu mando às vezes pra minha irmã é farmacêutica. Como que o anti-inflamatório sabe que onde tá doendo é o meu ombro? E não em outro lugar. Ele sabe. Ele sabe. sabe. Eles sempre sabem. Porque, tipo, não dá pra saber, né, teoricamente, assim. Porque você sente dor em tanto lugar, às vezes você sente... Eu vou tomar um Dorflex. Você sente dor onde? No corpo inteiro. Ele vai resolver onde precisar. Enfim. Exato. Mas eu acho que é importante isso. As pessoas não... Às vezes elas não têm... Eu não acho que eu não uso 3 dedos. Vou medir. Agora a gente vai começar a usar. Porque a minha pele é oleosa. E aí Então, fica, tipo, muita coisa. Aí que vem a era desses protetores O meu é ultrafluidos. fluido. O meu é. Que eu uso aquele que a gente já falou, da Atomy. Sim. Ele é bem Adoro, fluido. amo É. Atomy. E passar no pescoço também, né? Zé? Ah, Não sim. pode esquecer. Pescoço, Isso é orelha. Né? Não, orelha eu não passo, um não. lugar que a gente esquece. Geralmente mulher tem cabelo, aí acaba esquecendo É. de passar na orelha. Mas Mas tem que assim, passar, né? Quando vai à Olha, praia, quando você vai se expor não, na ao praia sol. sim. Na praia sim. Se expor ao sol, você é mandatório protetor solar. Eu não todos consigo os ir na praia sem lugares. chapéu. Ai, perfeito. É um protetor físico, no caso, É. né? O chapéu. Eu, inclusive, quando eu vou na rua, assim, que tem sol e tal, eu sinto dor de cabeça de ficar no sol direto. Então eu tenho o hábito de andar com chapéu. Mesmo aqui em São Paulo, eu pareço uma louca. As pessoas falam, mas onde você vai? Eu falo, "Vou na rua." Vou na Paulista no domingo, naquele sol, e põe um chapéu. Você tá certíssimo. Porque eu não gosto de ficar andando, mas isso sou eu, né? A maioria das pessoas não usa. Uma pele saudável. Não, eu gosto. tem alguns pacientes meus também chega com sombrinha, né? Quando eu atendia no SUS, tudo. Então, é importante. Porque Eles muita- são conscientizados. é. Enfim, você acredita que já tá dando 1 hora? Gente, ficamos Não, conversando passou aqui, rápido. passou muito rápido. Quando Mas a o gente papo ainda é bom. tem um tempinho. Tá. Pouquinho. Aí eu queria que, na verdade, a gente pensasse em falar de vida, né? Então, o que vocês indicam para as pessoas, assim, como que vocês levam a vida de vocês? Indicação, assim, olha, isso para mim tem sido muito bom. Eu acordo e eu faço uma conexão, eu vou no parque todos os dias, eu faço atividade física, sei lá, tem umas dicas assim para depois a gente finalizar e aí a gente vai dar uma dica específica, Ah, uma legal. mensagem. Começa você, amiga? Não, pode falar. Ah. Eu quero saber. Eu quero saber. Eu quero saber. Você não me contou? O que você faz? Pra manter esse bom humor. Gente, eu acho que a realidade, a vida não é não é um morango. Não, podia A ser. vida não é um morango. A vida é muito dura.
A vida é muito dura mesmo, literalmente. A gente encontra, assim, hoje um privilégio de estar aqui conversando, dando risada, mas a gente vive num mundo de desigualdade social terrível, numa Sim, cidade de desigualdade, e quando a gente não repara mais nisso, eu acho que a gente tá morrendo um pouco por dentro. Tudo bem, a gente vive na nossa bolha, até para não deixar os problemas afetarem, senão a gente vive só de coisa ruim, de sim, problema. Mas a gente também não pode deixar de entender o nosso lugar de privilégio. é verdade. Então, eu vivo com muita responsabilidade e gratidão. A palavra ficou banalizada também ao longo dos anos, a palavra gratidão, mas todo dia quando eu acordo, eu valorizo muito coisas simples. Pô, tá chovendo? Falo, Deus, muito obrigado. Eu acredito em Deus, tá, gente? Então, Deus, muito obrigada por eu estar dentro da minha casa, no É, conforto do meu lar, com coisas simples como um lençol, uma cama, um teto, uma casa confortável, meu marido, meu filho saudável. E por quê? Porque eu sei que tem gente que não tá nesse baita de um privilégio. é verdade. Então, a vida foi me ensinando. Eu nunca passei por dificuldade, tá? Graças a Deus, tenho uma mãe que me criou praticamente sozinha e é muito guerreira. E eu venho de uma família de mulheres muito guerreiras que me ensinaram a ter essa garra, essa vontade, essa coragem. E eu valorizo muito isso. Eu acho que isso reflete um pouco no meu bom humor e na minha forma leve de encarar a vida. Porque eu sei de onde eu vim, eu valorizo muito as minhas raízes, eu valorizo muito o meu povo. E Isso é eu muito tenho bom. certeza de onde eu estou. Foi uma trajetória limpa. E eu sou muito grata por isso. E eu tenho certeza que é isso que faz eu estar sempre leve. Eu brinco que eu sou muito rica e nem é de dinheiro, né? É de construção de vida mesmo. Porque, como eu falei lá no início, ter saído do Nordeste só com coragem. Gente, foi só com coragem mesmo. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Eu tinha muita coragem, muita vontade de seguir a Fazer dar vida, certo. de fazer as Mas eu coisas acho que o darem nordestino certo. tem essa característica de ser um povo corajoso, porque eles vão mesmo pra tudo quanto é lugar pra desbravar, muito mais do que a Vai. gente aqui. Sim, sim. E eles têm esse bom humor. Ele tá sempre bem, tá sempre sorrindo. É uma coisa diferente daqui. A gente aqui em São Paulo, principalmente, a gente é mais sisudo, né? A gente é mais nervoso, a gente é mais estressado, a gente é mais. Eles não são assim. A Jéssica Leva a vida trouxe mais o. leve. A Jéssica trouxe o Piauí pra São Paulo. E contagia todo mundo que tá próximo, porque Sim, faz parte também do meu propósito, do meu sim. legado. Transmitir essa leveza em tudo. Às vezes a gente tá num dia chato, estressante, problema, chega lá, fala uma besteira, começa todo mundo a dar risada. E aí a coisa vai fluindo. A ambiência, ela vai te Já dando. ajudando a, Ou ela te ajuda ou ela te ou destrói. ela te Exato. destrói. Aí você tem que escolher o que que você É. quer, É. né? Então, Você tem que estar bem ciente mesmo se a pessoa que tá do seu lado é uma pessoa que você admira. Porque exato. você vai ser, né, a próxima, vamos dizer assim. Exato. Você é reflexo, né, do É. ambiente É. que você Uhum. escolheu estar. Então é isso, é isso. É esse o meu segredinho. Muito bom. O meu eu mudei mesmo essa parte de ambiência. Então, pra mim foi muito importante ter mudado, né? Foi uma das. Assim, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, né? E o que que eu tô fazendo pra chegar onde eu quero. Então, foi basicamente esse foi o meu pensamento de vida para eu mudar a minha vida. Então, e eu preciso também dar exemplos, né? As pessoas não seguem informações e orientações, elas seguem exemplos. Então, eu preciso dar exemplo. E eu quero, né, ter filho ainda, construir uma família. Então, para eu dar exemplo, eu preciso ser exemplo, né? E então hoje, assim, eu foco muito em mim hoje, né? Na minha saúde mesmo, física, mental. Eu sei, todo mundo sabe aqui. Sabe o que que é bom pra você, você sabe o que que é bom pra você. Então a gente tem que fazer aquilo que é bom pra gente. É. E é isso que eu coloco, né? Eu acordo. Então, o que que eu vou fazer que vai ser bom pra mim hoje? Não são todos os dias que são assim, né? Lógico, Claro, a porque gente você não é um robô. Claro. eu não sou um robô, é exatamente isso. Mas eu tô tentando mesmo manter essa constância, que é o mais importante, né? Então, atividade física,
uma boa leitura, estar próxima de Deus, ter a minha família, minha rede de apoio. Então, minha rede de apoio é muito, muito boa. Eu falo que se não fosse eles, assim, hoje, né? Mas ter um trabalho que você ama. Então, isso é muito importante, porque eu fico pensando, né? Eu até conversei já com meu pai, com a minha mãe sobre isso. Imagina você acordar, né? Até isso a gente precisa agradecer. Sim. Porque imagina você acordar e ir trabalhar num lugar que não te trata bem, que não te valoriza, né? Financeiramente e valor mesmo como pessoa, Sim. né? E não tem como você fazer um trabalho bem feito, né? Você vai surtar uma hora, não tem Sim, não tem jeito. Então é isso que eu faço da minha vida, assim, basicamente. Muito legal. Eu sempre termino o podcast com essas coisas de dicas. E aí a gente deixa uma mensagem final. Então você pode falar, você pode olhar para a câmera, a sua câmera é aquela, a sua é aqui. Se você quiser olhar Qual que é a minha? aqui, ó. Ah, essa é a minha. Se você quiser olhar direcionado e falar, Aham. deixar uma mensagem final, fica à vontade. Depois a gente vai subir as suas redes sociais lá no YouTube, fica tranquilo. Do Legal, grupo e tudo. legal. Mas se quiser deixar uma mensagem final, enfim, fiquem à vontade. A minha mensagem é essa. Se a gente puder falar de coisa boa, que a gente fale de beleza mesmo, no sentido fidedigno da palavra. E a gente não tá falando só de beleza estética, a gente tá falando de coisas belas, do belo. A gente tem perdido muito a capacidade de olhar e entender o que é beleza. Ao longo das gerações, ao longo da história, tem se perdido muito essa percepção do que é belo. Eu fico preocupada um pouco com meu filho. O que eu vou apresentar para ele enquanto belo? Qual que é a referência de beleza que ele vai ter quando eu penso em música, em arte? Isso. Porque isso é beleza também. Também. E eu, particularmente, me pego, às vezes, perguntando que tipo de beleza eu quero apresentar para ele. Porque a gente tem perdido muito isso ao longo do tempo. E se importa, Culturalmente falando culturalmente também. falando. Então, a beleza importa. E quando isso não só é um slogan da clínica voltado à estética, é porque de fato ela importa. E quando a gente perde essa capacidade de enxergar o que é belo, a gente também tá morrendo um pouco por dentro. Então, Nossa, maravilhoso. enxerguem a beleza, enxerguem o que é belo, identifiquem e levem o que é belo para si. A gente estava falando de ambiência e a beleza também faz parte da ambiência. Sim. Uhum. Muito bom. Ah, Bom, basicamente, pra mim... Não, fala que tá no seu coração, que faz seu coração vibrar. não sei muito o que falar agora. Não Se sei. você não quiser, não fala nada. Só agradece, diz que você tá aí, que você precisar, se quiserem fazer consulta, fala o que quiser. Agora é seu tempo. Bom, pra mim é valorizar os detalhes, né? Os detalhes, eles são importantes, então a gente valorizar o detalhe, a gente não banalizar o básico, porque o básico bem feito, ele vai funcionar. Isso não só no âmbito dermatológico, né? Mas Na vida. na vida. Então, se você não tá fazendo o básico, não pula pra fase do chefão, faça primeiro o básico. E é isso. Eu não tenho muito o que falar mais. Certo. Pelo menos vocês veio. Eu gostei muito de que vocês vieram. A gente tem muita coisa pra falar ainda, mas acho que eu tô com vergonha agora. Porque eu deixei agora vocês muito assim, mas não tem problema. Conta pra gente só o que você espera do futuro. Profissionalmente, você já falou que quer ter filhos. Sim, assim, eu acho que... Futuro do grupo ou seu futuro. A gente tem, sim, uma ideia do que a gente quer do futuro, mas alguns planos podem mudar, né? Da minha vida, muitos planos mudaram, né? Mas Nada é engessado, mas é Não, importante ter planos e Sim, ter a gente tem sonhos. objetivos Isso. e metas, né? Com certeza crescer a clínica, então pra mim isso é meu plano A. E é isso, ter uma família, filhos, crescer profissionalmente, né? Tenho também uma mentoria que é o Lavi Academy, então crescer também o Lavi Academy, que é para ensinar os isso médicos, legal. porque a gente não vai ensinar somente técnicas, a gente vai ensinar também a essência, o que é você olhar um indivíduo e entender ele, né? Não só
vai fazer um botox, vai fazer um preenchimento, um bioestimulador. Não. É um pouco além disso, muito além, na verdade. Então, esse é o meu Isso é legal, objetivo não de sabia futuro. que você tinha essa mentoria. Tenho. Podia ter falado mais. É verdade. A gente vai ter outras A gente vai ter, oportunidades. com certeza. Bom, queria agradecer muito vocês por terem vindo. Acho que foi muito leve, foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada por terem vindo, por serem essas pessoas incríveis. E obrigada a você por assistir. Então, se você gostou desse bate-papo, deu risada, segue a gente. Tem que dar o like lá para você valorizar lá o nosso canal do YouTube que tá crescendo. No Instagram, tem o TikTok, enfim, segue todo mundo, divulga para todo mundo conhecer essas mensagens incríveis dessas mulheres maravilhosas. E Muito a gente obrigada. agradece. A gente que agradece. Pela oportunidade, Muito obrigada. pela conversa também. Foi muito divertido. Foi super. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Obrigada. E até a próxima.